Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Frisson. Hoje o nosso tema será meio ambiente, uma causa tão importante para a gente poder cuidar, zelar e ter o nosso mundo cada vez melhor. E o meu convidado de hoje é o João Alfredo, professor, advogado do meio ambiente, e ele vai estar esclarecendo e tirando algumas dúvidas e apresentando a vocês como nós podemos cuidar do nosso meio ambiente. João, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Você que é essa referência da defesa do meio ambiente, você que é advogado ambiental, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gaída. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, muito feliz com esse convite. Espero que a gente possa aqui ter uma boa conversa. Então, eu costumo dizer que o meio ambiente, todos nós somos beneficiados ou todos nós somos prejudicados quando existe alguma causa que afeta. Durante muitos anos a gente escutava os pais falarem, apaga a luz, não deixa a torneira pingando, os resíduos das casas eram separados. Hoje a gente percebe isso muito mais nítido, né, João? O trabalho que tem sido feito através das empresas, dos próprios políticos, da sociedade, isso já ultrapassamos. Nós melhoramos muito em alguns aspectos, em outros aspectos ainda temos que ter muita preocupação, né? Porque, assim, eu acho que, inclusive, as novas gerações, os meninos que são formados hoje, já têm uma consciência ambiental, principalmente quem mora na cidade, né? Muito melhor do que, vamos dizer, antigamente, a outras gerações, as gerações antigas. Mas também a gente tem muita incompreensão e, às vezes, até preconceito. Vou contar uma história engraçada, né? Porque mostra um pouco como é que isso acontece. Quando eu era vereador na Câmara Municipal, que eu tratava das questões ambientais, um outro vereador, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética, ele não está aqui, né? Ele disse assim, o João Alfredo, ele só fala em árvore, assim, tentando me desqualificar, né? Eu disse, olha, nobre vereador, eu poderia até não falar nisso, mas a nossa espécie, ela evoluiu muito. Mas ainda nós não aprendemos a fazer a fotossíntese. Verdade. Então, assim, essa compreensão, né, de que a gente necessita, né, a nossa espécie humana, ela necessita da natureza para viver, né, ela necessita de água e de água pura, ela necessita de árvores para fazer a fotossíntese, né, e para fazer o sequestro do carbono, ela necessita para o clima, a gente necessita da natureza para viver. O problema da gente é que a sociedade industrial, a gente está falando da cidade, né? Estamos na cidade. A sociedade industrial, a sociedade urbana, ela se desligou tanto da natureza viva, tá entendendo? Verdade. Que ela perdeu essa percepção. Né? Então, é como se perguntar a uma criança que sempre morou na cidade, de onde é que vem a água? Na hora ela vai dizer, de uma torneira. Mas ela não se toca que a água tem um ciclo, que tem a chuva, que tem o mar e os rios que, vamos dizer, eles evaporam, formam nuvens, e as nuvens descem. Essa visão circular, né, da natureza, a gente perdeu, né, quando vai para a cidade e consome tudo isso. Eu, quando estava dando aula na Unicet, de Direito Ambiental, eu terminava o semestre fazendo uma visita, né, a uma área ambiental da cidade. Porque, eu digo, se eu estou dando direito ambiental, as pessoas precisam conhecer as áreas protegidas, né? Elas precisam saber, né, como é que o direito se aplica ali. Aí eu, algumas das vezes, ia para Sabiaguaba, né, tinha um pescador, né, Ronieri, que ele era o professor lá, porque ele era um pescador lá, né? E as pessoas queriam entender mais ou menos isso, qual era a diferença de uma comunidade tradicional de nós, vamos dizer, que estamos muito envolvidos com a cidade. Aí eu perguntei assim, explica aí, Ronieri, como é que a gente faz? Aí ele olhou para ela e disse assim, quando você quer comer um peixe, o que é que você faz para minha aluna? Ela disse, eu vou a um supermercado, a uma loja e compro. Pois eu, quando quero comer um peixe, eu pesco. Então, ele sabe a importância de proteger o ciclo da vida marinha, para proteger. Ele conhece cada espaço, cada pegada, ele sabe cada planta daquela. Então, ali, aquela comunidade, ela não perdeu esse vínculo com a natureza. Nós que estamos na cidade perdemos muito isso, né? E aí, muita gente trabalha com a lógica só do lucro, da acumulação, de ter mais, de produzir mais e tal, e não compreende que a natureza ela é finita.
né? Ela não é infinita. Em algum momento a gente não Sim. vai ter mais condições de consumir porque ela se esgota, né? E várias cidades a Não. gente observa, no nosso bairro, inclusive, antigamente tinha muitas plantações. A gente andava pelos matos, como o cearense realmente fala, e hoje a gente vê construções, prédios, inclusive algumas escolas a gente não consegue ver a plantinha. E era como eu estava brincando aqui nos bastidores. Eu fiz pergunta para algumas pessoas: quantas árvores nós plantamos nos últimos 2 anos? Esse calor que Fortaleza vem enfrentando, isso com certeza é reflexo de muito devastamento, das queimadas. Eu queria que você falasse um pouco como nós, da sociedade, como nós, seres humanos, podemos contribuir para a gente ter um clima mais ameno e realmente proteger o meio ambiente. A gente tem que ter uma compreensão, tá certo, de que todos somos responsáveis, né? Nós fazemos parte, né, João? Nós somos a parte consciente da natureza. Sim. A nossa ação, ela pode destruir, né, a natureza não humana e ela pode preservar, né? Os outros seres da natureza, eles não têm a relação que a gente tem, que é uma relação, vamos dizer, extremamente destrutiva, né? Então, que tem a ver com essa evolução, a urbanização, né, o crescimento econômico, industrial mesmo. E tudo isso aconteceu e, evidentemente, chega a um ponto em que isso tudo está sendo questionado, né? Anteriormente, tinha um pensamento na questão ambiental que era pensar globalmente e agir localmente. Certo. Mas é um pensador que está há mais de 100 anos, um pensador francês, chamado Edgar Morin. Ele cunhou um termo interessante, ele cunhou um termo glocal, global e local. Global e local Sim. se articulam, não estão separados, né? Então, a gente vive uma época, que é uma época extremamente preocupante, né? Que é a época do aquecimento global e das mudanças climáticas, né? Evidentemente que a responsabilidade maior por tudo isso não é do cidadão individual, né? É uma responsabilidade de grandes empresas, de leis, de governo. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que o governo federal está fazendo, né, vai presidir, vai sediar uma conferência, que é a COP30 em Belém do Pará, o Congresso Nacional, ou pelo menos a Câmara dos Deputados, vota um projeto de lei, tá certo, que leva a uma devastação maior, porque tira algumas restrições na questão do licenciamento. E isso é muito importante. Não é que a gente não possa fazer nada, mas a gente tem que saber como fazer. Uma pessoa com quem eu aprendo muito o tempo todo é a ministra Marina Silva. Não é? A Marina, inclusive, as raízes dela são do Ceará, né? Ela é filha de cearenses. E, como muitos cearenses, foi para o Acre. E a Marina, ela colocava sempre isso no Ministério. Não é a questão de não poder, é o como fazer. Sim. O como fazer é exatamente a legislação, é a parte técnica, é a que estuda, inclusive, quais são os impactos, como é que eles podem ser mitigados. Isso tudo passa por um processo de licenciamento. Isso é o Congresso que vota, tá certo? Isso são os governos que dão conta através dos órgãos ambientais, não é? As empresas também têm que ter essa visão, entendeu? Elas não podem achar que olhar uma área ali e dizer assim, vou desmatar isso aqui tudinho para subir um prédio. Não, aquilo ali é uma área, tá certo, que é importante, que ela, ainda mais numa cidade como Fortaleza, que ela perdeu praticamente 80% da sua área verde, entendeu? Então, hoje você tem que proteger o que sobrou ainda para a gente poder respirar. E eu acho que cada um de nós também tem que pensar na nossa parte, né? Quer dizer, como é que o ambientalista tem que defender todas essas bandeiras e ele na sua casa não faz a separação do lixo, Sim. Que é uma coisa importante. E ela é muito importante por vários aspectos, né? A coleta seletiva, a separação do lixo, ela é importante porque quando você... Basta visitar o aterro sanitário metropolitano oeste em Caucaia, que já está lotando. Há alguns anos atrás, a gente via aquela montanha no Janguruçu, que era uma montanha horrorosa de lixo que tinha ali. A gente perceber isso e ver o seguinte, vários dos materiais que a gente pode estar jogando no lixo e vai ser enterrado, e aquilo vai virar uma montanha, tá certo? Aquilo ali pode ser reciclado. E muitas vezes, inclusive, aquilo gera emprego. É o catador, né, que... Muita gente tem preconceito, mas ali o catador, ele está ajudando, entendeu? A reciclar esses materiais, lata, vidro, plástico, papelão, aquilo que não é orgânico, né? Sim. Então, isso é uma questão importante, né? Uma outra questão importante que eu acho que a gente tem que pensar
que é onde é que a gente entra nessa roda viva, é a questão do consumo. Sim. Né? O consumo exacerbado das classes médias, das classes altas, está entendendo? É insustentável. Né? As pessoas dizem assim, não, a gente quer ter um nível de vida igual o de um europeu ou de um norte-americano. Precisaria de 4 planetas para isso, e não tem. Entendeu? Então, assim, eu acho que essas questões, elas têm que nos fazer pensar, né? E eu penso assim que quando você convive, eu tenho convivido muito já convivia, mas por conta do trabalho ainda mais com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, você vai vendo, né, como é que essas populações se relacionam com o seu ambiente natural. Tá entendendo? Elas não olham aquilo ali como uma mercadoria, o que é que eu vou ganhar com aquilo. Eles tá têm entendendo? intimidade tem uma muito intimidade, maior. tem um respeito. Sim. Né? Não à toa que, assim, se chama de mãe natureza, né? De mãe Até terra. medicinalmente né? falando, Né? eu acho que tem essas raízes. Pois né? então Cultural. isso muda muito a relação, né? Eu tinha um amigo que já faleceu, o Carlos Walter Porto Gonçalves. Ele dizia o seguinte, que quando a gente começou a atribuir sentidos negativos à natureza, é para a gente desacralizar. Então, para você xingar uma mulher, chama de galinha. Para você xingar um homem, chama de cachorro. E o cachorro é o maior amigo do homem. Para você também xingar uma pessoa, chama de vaca. Mas a vaca, ela é sagrada na Índia, né? Sim. E ela tem tantas... Então, quando você olha a natureza de forma pejorativa, de forma negativa, você tira dela esse aspecto sagrado que essas comunidades tradicionais ainda têm, que fazem que você tenha uma outra relação e pense em outra forma de relacionar. É uma outra visão, né? É uma outra visão, é um outro modo de vida, né? Por isso é que é tão importante a gente garantir a demarcação das terras indígenas, porque é onde tem mais preservação. É onde o indígena vive. É natural deles, né? natural. Fazer essa preservação. João, você hoje está como responsável pelo IDACE. A gente tem visto o trabalho que o IDACE tem feito na defesa das causas. Nós falamos agora em Brasília. Vocês foram reconhecidos. Fala um pouco do trabalho que vocês vêm fazendo e quais são os objetivos principais. Pronto, isso é o que me apaixona no momento. Né? A menina dos seus olhos de ouro. A gente conversava um pouco antes de começar, seu olho brilha. Né? Eu digo assim, o meu partido é o IDACE, né? Eu estou muito envolvido nisso, né? Bom, primeiro poucas pessoas sabem que o IDACE é um órgão que tem quase 47 anos de existência, né? É um órgão muito importante que trabalha muito com o pequeno agricultor, né? Sim. Esse foi o trabalho inicial e esse é um trabalho muito importante porque quando a gente vai para o interior do estado, em torno de 60%, 70% das pessoas não têm o título da sua propriedade. E são os pequenos, né? Aqueles que estão abaixo de 200 hectares, aqueles que plantam o feijão, o milho, a mandioca, entendendo? Aqueles que colocam mesmo o alimento na nossa mesa, tá entendendo? E essa população, entendeu? Não tem documento e ela é a principal assistida pelo IDACE, tá? O IDACE, ao longo da sua história, principalmente nos últimos 15 anos aproximadamente, já fez uma entrega de 130 mil, um pouco mais, 132 mil títulos para esse. Então, esse pequeno agricultor, é tão bonito isso, quando a gente vai para o interior. Teve uma senhora, tentando me lembrar aqui o local que foi, no Cariri, que ela recebeu o título do IDACE, aí ela disse assim, isso aqui é a certidão de nascimento do meu bebê, porque a minha terra, para mim, é como o meu bebê. Achei tão interessante ela fazer a relação, porque ela vivia da agricultura, tá certo? E aquele documento é um reconhecimento, é uma certidão de nascimento daquela terra. Ali ela vai poder ir no banco, melhorar fazer um empréstimo e poder plantar mais. O investimento mesmo fazer um investimento lá. Então, isso é um trabalho muito gratificante. Nós estamos trabalhando agora, o IDACE, em 2 regiões do estado. No Cariri, a gente já está em fase de conclusão, e na Ibiapaba, onde a gente começou há um pouco mais de um ano, né? Mas, além disso, a gente procurou ampliar esse trabalho para os povos e comunidades tradicionais, né? Indígenas, quilombolas, pescadores, né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o pessoal da comunidade quilombola do Cumbe, lá em Aracati, que é uma comunidade muito antiga, né? O sinal ali da igreja, a igreja tem, sei lá, mais de 200 anos, que é onde essa comunidade se organizou, né? E a gente, como
eu chamo os desgovernos federais passados, desmantelaram a FUNAI, que é a Fundação Nacional Sim. dos Povos Indígenas. Então, nós ajudamos, com recursos do Estado, com os técnicos do IDACE, a demarcar. 3 já demarcamos e estamos concluindo a 4ª nesse mês de setembro. Quais foram as 3 que já foram concluídas? Pronto, uma você até conhece bem, que é a terra da Cacica Pequena, que é o pessoal do Genipapo Canidé, aqui em Aquiraz, né? Sim. Já foi... a terra Genipapo Canidé, a terra Pitaguari, que fica em Maracanaú e Pacatuba, e a terra Tremembé de Queimadas, que é em Acaraú. Essas 3 terras já foram, inclusive, assinadas pelo presidente Lula. Perfeito. Né? Então, elas estão... O processo se concluiu. Certo. Isso tinha 30, 40 anos que tinha essa demanda sem atender e nós conseguimos atender agora e estamos terminando, não é, a Terra Tapeba. Isso tem muito a ver com essa mudança, né? Nós temos uma ministra dos povos indígenas, que é a Sônia Guajajara, nós temos uma secretária dos povos indígenas aqui, que é a Juliana Alves, a Caciqueira, que é a filha da Pequena, Sim. que é uma mulher extraordinária também. A Cacique Pequena é uma grande matriarca, né? Verdade. Grande de matriarca. pequena ela não tem nada. Tem nada, ela é imensa, né? E aí ela Coração é aquela gigante. pessoa imensa e a comunidade toda se organiza em torno dela. Ela foi Toda. homenageada comigo no Pois Prêmio é, Rio Mar você 2023. falando, né? E foi quando eu tive bem a bacana oportunidade isso, de me tá? aproximar para E conhecê-la. ela é uma figura que trata a gente, né, com tanto carinho, com tanto acolhimento. Então, isso é muito importante. Nós estamos trabalhando também os territórios quilombolas, né? Que são aqueles remanescentes de quilombos bem antigos, ainda descendentes dos africanos que fizeram aquelas áreas. Nós já titulamos uma terra lá no Cariri, nos municípios de Salitre e Araripe. Última cidade do Ceará, Salitre. Última cidade. Salitre é o cotovelo do Ceará, que eu digo. É a última cidade. Porque aqui é Pernambuco e aqui é Piauí. É na quina mesmo. Eu já conheci mais o mapa do Ceará quando nós fazemos a expansão da TV Cidade. O doutor Miguel tinha um mapa do Ceará e nós íamos colocando os pins nas cidades. E eu nunca esqueci quando ele colocou o sinal da TV Cidade Salitre. Uma cidade pequena que não podia ter muita potência no transmissor para não pegar na cidade vizinha. E aí tem alguns pontos do Ceará que eu ainda sei realmente a localização. Aí quando você falou, me remeteu exatamente a essa E lá em ideia. Salitre é uma coisa interessante. Proporcionalmente, é onde está a maior população quilombola do estado. Que Pouca curioso. gente sabe disso, é em torno de uns 20% mais ou menos. E a gente fez essa titulação. E agora a gente trabalhou neste ano, né, a demarcação de 3 comunidades pesqueiras. Estevão, que é vizinho à Canoa Quebrada, né, uma comunidade tradicional. A Prainha do Canto Verde, em Beberibe, que é uma reserva extrativista. E a comunidade do Balbino, em Cascavel, né? Que é a comunidade da Mestra Francisca, né? Então, esse nosso trabalho, assim, ele tem valorizado muito esses povos e comunidades tradicionais. E a gente ampliou uma parceria muito bacana com a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, e a Universidade Federal do Ceará, com o chamado Programa Cientista-Chefe. Esse programa ele tem 3 projetos, né, no IDACE. Né? Um de governança ambiental. Hoje a gente disponibiliza no computador os dados do nosso trabalho, município por município. Perfeito. Então, você tem como ver isso aí. Né? Tem um outro projeto, esse foi a professora Inês Escobar, o projeto coordenado pelo professor Aécio. Eu gosto sempre de dar o nome para dar o crédito, né? Que trabalhou bacana. com a sustentabilidade dos nossos assentamentos, nós também temos assentamentos estaduais. E o professor Jeová Meirelles, que é uma das maiores autoridades de meio ambiente aqui do Ceará, foi até meu orientador de doutorado, é o projeto da dupla afetação de Tatajuba, Camusim. Lá em Tatajuba é uma área muito bonita, muito preservada, que tem uma importância no turismo ecológico, né, no turismo também de esportes, por causa dos kitesurfs, e é uma área que tem belezas naturais impressionantes. Incríveis. Então, nós estamos trabalhando naquela área, tanto para criar um assentamento, mas também para criar uma área protegida, uma unidade de conservação. Então, isso também vai ampliando e a gente vai buscando parcerias, né? Vai trabalhando com um, com o outro, que aí a gente consegue ampliar muito o nosso trabalho. João, a gente percebe o carinho que você fala e, com certeza, isso você tem uma bagagem, inclusive na política, em mandatos de vereador, mandatos de deputado estadual, deputado federal,
Tudo isso ajudou para você estar onde você está hoje, Com certeza. defendendo essa bandeira e estar realizando um grande desejo que foram suas causas durante muitos anos, não é isso? Isso para mim é muito, eu sempre digo isso, para mim é muito gratificante. Às vezes eu volto para o interior, por exemplo, na Ibiapaba, que é a minha região, minha família é de Ibiapina, né, a minha cidade natal, né? E eu comecei advogando lá com 20 e poucos anos de idade, né? Aí a gente está fazendo a regularização fundiária lá e a gente tem visitado lá e às vezes os netos falam que os avós falavam do tempo que eu advoguei para o sindicato. Os netos, tá entendendo? Eu digo, porque já tem mais de 40 anos isso. Então, isso... É história. E, assim, o atual governador foi meu assessor, né? Quando eu fui deputado estadual, ele foi meu assessor jurídico, né? E, assim, ele também é advogado, também trabalhou com o sindicato. E eu tenho sempre dito assim, olha, o governador Elmano tem me apoiado muito. Sim. Porque se eu estou fazendo tudo isso é porque tem o apoio do governador, tá certo? Dessas causas que a gente tem em comum, né? Ligadas a essas questões. Sem terra, povos e comunidades tradicionais, agricultor familiar, que é o que a gente tem trabalhado, né, ao longo desse período de 2 anos e meio, um pouco mais, né? E tem feito uma diferença. A gente percebe o movimento que vocês vêm fazendo e, como eu falei no início, o Momento Frisson, ele traz exatamente essa aproximação de temas tão importantes para que a gente possa pontuar e chamar atenção para causas que estão ligadas à nossa vida. Sim, com certeza. E a gente percebe muito essa defesa que você tem. Vocês foram reconhecidos pelo CNJ? Foi o Conselho Nacional de Justiça, concedeu a gente uma menção honrosa, né, pelo nosso trabalho, né? Então, foram vários premiados, né? E o Ceará estava lá representado através do IDACE. Hoje mesmo eu estou viajando, até quando o Alexandre falou comigo, eu digo, será que vai dar tempo? Porque eu estou viajando para o Piauí, para Teresina, vai ter um encontro de órgãos estaduais de terra, né? Tanto nacional como regional, e a gente vai fazer essa apresentação do trabalho lá em Teresina, né? Então, a gente já começa a partilhar um pouco essa experiência e também nós queremos saber das experiências dos outros órgãos para a gente poder melhorar aqui no Estado, né? É importante que a gente, inclusive como um site de notícias, a gente realmente possa estar trazendo essas informações para os nossos leitores, para os espectadores, os nossos... as pessoas que estão assistindo nosso canal, me falhou a memória, os seguidores. Então, você que é nosso seguidor, é importante a gente estar trazendo essas informações para todos vocês. Mas, João, deixa eu te fazer outra pergunta. Sim. Qual a área mais preservada do nosso Ceará? Olha, a gente, talvez assim, se a gente pensar em termos de área, né, uma grande área protegida é a Serra de Baturité, entendeu? Tá. Porque o Ceará é interessante, porque o Ceará, ele tem, apesar de ele estar quase 100% dentro da Caatinga, né, que é o nosso bioma principal, e é um bioma nacional importantíssimo, né? E a gente precisa proteger mais, né? Nós também temos as serras úmidas, né? Então, a Serra de Baturité, ela concentra lá 3 unidades de conservação. Tá. A APA, que é uma área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação, vamos dizer, que permite mais ocupação humana, mas procura proteger o que tem, né? Ela, acima de 600 metros, toda a área do maciço de Baturité está protegida pela APA. É preservada mesmo. Né? Nós temos lá o parque, né? O Parque Estadual, né, do Pico Alto, né? Que é aquele pico onde estão aquelas antenas de TV lá em Guaramiranga. E temos um trabalho fantástico lá, que é o Refúgio da Vida Silvestre do Periquito da Caraçuja. Eu não gosto muito desse nome que deram para o nosso periquito, que ele é lindo, mas é como ele tem o rostozinho marrom, assim, entendeu? Ele tem esse nome. E isso é um trabalho do ONG importantíssimo, que é a Aquase. A Aquase começou, como o próprio nome diz, com a fauna marinha. Mas ela faz o trabalho de proteção lá na Serra de Baturité, de uma ave que estava quase extinta. Né? E ela incentivou, né, colocando umas caixas, né, porque eles perceberam o seguinte, esse periquito ele fazia um ninho no oco das árvores. Sim. E aí eles simularam caixas com um buraquinho, como se fosse o oco, e distribuíram nos sítios. E essa população cresceu tanto que eles já levaram para a Serra de Aratanha e já levaram para a Serra da Ibiapaba. Né? É muito lindo você estar na serra escutando o canto dos pássaros. Maria, e eles têm esse trabalho muito bonito. Uma outra área também, você pensar em termos de Caatinga, né?
Nós temos uma reserva importantíssima em Aiuaba, Sim. né, que podia ser mais divulgada, e nós temos uma reserva particular do patrimônio natural em Crateús, que é a região que pega o cânion do Poti, tá entendendo? Ali em Crateús, e ela também entra um pouco também no Piauí, que é uma área muito bem preservada. Então, a gente tem várias áreas protegidas, tá entendendo? Se você vai para o Cariri, né? No Cariri você também tem a Floresta Nacional do Araripe. Eu conheci, eu fiz uma consultoria no Cariri em 2022. Eu tive a oportunidade de conhecer e fiquei encantada. O Cariri ali, o Cariri é de uma riqueza muito grande. É região muito rica, né? Exatamente. Porque você tem mais de 500 fontes que nascem ali naquela chapada, né? Você tem uma vegetação que é uma vegetação próxima do Cerrado e o piqui, né? Que o piqui é uma coisa bem tradicional. Gente, minha mãe é apaixonada. Um belo dia eu fui para o Cariri, só uma curiosidade. Minha mãe gosta muito de piqui. Quando eu estava indo para o aeroporto, era de madrugada, a feira já estava começando, e eu disse, eu vou levar uma sacola de piqui para minha mãe. Era tão pesado que eu quase que não passo com peso. Porque toda vida que a família ia comer piqui, eram 4, 5, 6 piquis, e dessa vez eu disse, olha, vocês vão fazer uma panela de piqui. Não sobrou nenhum, João. Eu gosto do gosto, não como o piqui propriamente dito, mas o piqui no baião... Olha, deu até vontade, deu até vontade. É muito importante. Então, você tem essa área, né, protegida, né, que é a Floresta Nacional, que é porque as mais antigas do Ceará são a Floresta Nacional do Araripe e o Parque Nacional de Ubajara. Não vamos esquecer do Parque Nacional de Ubajara, que é outra área muito bonita, era uma área muito pequena, foi ampliada no governo Dilma. A gente também está trabalhando lá, tá certo? Que pega também essa área protegida da Ibiapaba. Então, você tem muitas riquezas e muitas áreas protegidas aqui no estado do Ceará, sabe, que merecem, né, uma atenção muito grande, né? E a gente também, no IDACE, a gente está trabalhando com a SEMA, com a Secretaria do Meio Ambiente, a criação de algumas unidades de conservação. Todo mundo conhece aqui, porque nos últimos anos foi um boom muito grande, Barra das Moitas, ali vizinho a Icaraí Diamantada. É uma área que a gente está trabalhando para proteger, né, que é muito importante. E a própria Tatajuba também, que a gente trabalha nessa perspectiva. E aí você liga isso com a questão da produção. Ontem eu estava em Ocara. Em Ocara, o pessoal estava falando da produção do mel. O mel de abelha. Pronto, outra paixão que eu tenho é a abelha. Nossa! Abelha, a gente precisa estudar as abelhas, porque as abelhas são fantásticas, né? O dia da abelha é no dia 20 de maio. Eu gosto da liderança das abelhas. Eu fui apicultor, né? Eu criei a abelha há uns 40 anos atrás, eu sei mais ou menos. Elas têm uma importância absolutamente fantástica na polinização. Além de produzir o mel, que é extremamente importante para a nossa saúde, elas garantem a reprodução de todas as espécies. E aí, quando você trata da abelha, o Ceará é um grande produtor de abelha, de mel de abelha, grande produtor. E aí você tem que trabalhar isso, o outro lado, que é o lado ruim, agrotóxico. Sim. O agrotóxico, entendeu? Mata e espanta as abelhas, entendeu? Mata mesmo, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar, né, na perspectiva de uma agroecologia, entendeu? De uma agricultura que seja orgânica, que seja ecológica, tá entendendo? A gente deixar esses defensivos agrícolas, que agora recentemente apareceu, né, um caso lá em Quixeré, né, de uma família que o drone derramou veneno dentro da casa daquela família, né? Quer dizer, um negócio completamente absurdo. Triste. Então, a gente tem que ter um controle muito maior e transitar, né? Da mesma forma que a gente tem que transitar da energia fóssil, né? Do petróleo, do carvão, para as energias renováveis, a gente tem que fazer a transição agroecológica, sair dos químicos, né? Que tanto impacto trazem à natureza e à nossa saúde, tá certo? E partir para a agroecologia. Você pega o estudo que é feito lá na Chapada, né, do Apodi, é onde tem mais câncer no Ceará. Por quê? Pela grande quantidade de agrotóxicos que usam ali. E aí você... não, porque tem que produzir. Mas tem saída? Claro que tem saída. A agroecologia é uma saída. A gente tem que sair dessas grandes empresas que, ao mesmo tempo, produzem o veneno e o remédio, né? Porque elas
Você pensar nos bioinsumos, você pensar numa agricultura, tá certo, que seja amigável com a natureza e com a nossa própria saúde, né? É porque o que dá e aí a abelha aqui, viver. ela é o ponto disso aqui, né? Porque ela garante a polinização, mas a gente tem que cuidar delas, né? Com certeza. No sentido de que elas não sejam exterminadas, senão a gente vai ser prejudicado. João, certeza. E sobre o hidrogênio verde? É uma solução para... A gente está precisando ainda ver se funciona. Na verdade, a ideia é uma ideia interessante, né? Que é a ideia de você, né, produzir um combustível, tá certo, que não produz CO2, né, que não leva ao aquecimento global. A ideia é ótima, né? Mas, assim, ainda a gente não tem isso testado de uma forma maior. Muito prematuro ainda. Está em processo, né? Sim. A gente sabe que muitas vezes essas soluções, elas precisam, né, serem testadas, elas precisam, né, serem viabilizadas e tal. A ideia é excelente. Temos um problema com ela, porque é na geração da energia chamada energia renovável. A energia renovável, ela tem que ser pensada, né, e ela é importante, é eólica, solar, mas ela não pode ser agressiva às comunidades, né? E a gente tem esse problema no Ceará também. Tá. Né? Muitas vezes chega, o cume mesmo que eu falei, o pessoal chega lá sem consultar a comunidade, pá, implanta aqueles cataventos lá. A energia eólica. Entendendo? Da energia eólica, que é uma energia bacana, que é renovável, mas aquilo tem que ser feito. Sem impactar, né? Sem impactar, discutindo com a comunidade. Muitas vezes você tem nessas áreas uma rota migratória de aves, né? Porque a gente é passagem, o Ceará é passagem de aves que vêm do Canadá e vão até a Patagônia e voltam. Então, isso tudo, quer dizer, é como eu falei com relação ao que a Marina fala, é o como, tá entendendo? É o como. Mas eu acho que isso é um teste que a gente tem que fazer, tá entendendo? Porque se é uma coisa que tem que acontecer mesmo, isso aí, a gente está, inclusive, chegando até o ponto do não retorno, é a gente sair da energia fóssil, né? O Ceará tem o privilégio de ter um grande cientista do clima aqui, né? Até o Alexandre pediu algumas indicações, eu digo, professor Alexandre de Araújo Costa, professor da física, né, com doutorado e pós-doutorado, tá entendendo? Fez parte do painel brasileiro de mudanças climáticas. Ele é uma pessoa que mais entende da questão climática. E com ele eu aprendi isso, que a gente tem que sair do petróleo, do gás natural, que não é natural, é fóssil, tá certo? E do carvão para uma energia limpa, né? Mas essa transição, ela não pode ser de cima para baixo, entendeu? Ela tem que envolver as comunidades, ela não pode ser contra, né, os princípios porque é como a gente falou ali no começo, né? Você estava falando assim, algumas questões que eu abordo aqui são questões que dizem respeito a todos nós, né? Direitos humanos e meio ambiente, né? Então, a gente tem que juntar essas duas equações, entendeu? Tem que juntar o meio ambiente, a visão que a gente tem que ter, mas tem que juntar os direitos humanos também. É o que a gente chama, na nossa área, de socioambientalismo. Uma visão social e ambiental que elas têm que estar juntas. Eu costumo dizer que ninguém anda sozinho. A gente sempre tem que ter apoio, tem que ter as nossas integrações para poder ser melhor para todo mundo e unir essas causas para o bem de todos. Com certeza. O Ceará é muito rico de natureza, o Ceará é muito rico do próprio meio ambiente. A gente pode sair da praia, vai para a serra, da serra vai para... E a sua população também. O povo cearense é um povo muito bom. O Ceará está no topo do mundo. Não existe um canto no mundo que você viaja que você não encontra o cearense. Exatamente. Eu sempre digo assim, olha, nós somos pioneiros. O pessoal, mas como? O pessoal fala muito, e é verdade, que a gente aboliu a escravatura antes dos outros, né? O Dragão do Mar, a Preta Simão. Mas nós somos também o primeiro estado a proclamar a República. Lá no Crato, Zé Martins de Alencar, filho da Bárbara e pai do escritor Zé de Alencar. Então, a gente tem essa coisa de ser bem rebelde, ser bem inovador. Metido, né? não. Metido. Ceará enxerido. Enxerido, boa, como boa, se diz boa. aqui, enxerido. Então, a gente está sempre inventando coisas novas, né? Então, isso é muito importante. É um povo muito criativo e um povo muito bom, muito hospitaleiro, né? Quando a gente vai para o interior, que a gente vê o cearense mesmo nativo, né? A gente estava falando da Cacica Pequena. Sim. Você vai para a Cacica Pequena, toda vez com ela me abençoa. Legal. Ela me chama de meu filho. É natural do cearense. Né? Existem... exatamente. Você vai para outras cidades do nosso Brasil, você não sente esse calor humano. Não, O cearense é diferenciado. Sul e Sudeste. Principalmente Sul e Sudeste. Verdade. É difícil.
Verdade. Sofre. João, qual recado você deixaria? Nós estamos aqui acompanhando o tempo. Sim. O que você deixaria de mensagem para a nossa população, para os nossos seguidores, sobre o meio ambiente? Qual o seu desejo, qual o sonho do João Alfredo, depois de tantas conquistas? Você que tem um legado histórico, você é uma pessoa que representa realmente essa defesa. O que você poderia falar? Bom, E dizer o seu sonho, a gente quer saber. Pronto, você está falando aí com uma coisa, assim, eu fico muito feliz de saber que você, no seu programa, né, aborda essas questões e chega às pessoas com essas mensagens, né? Eu sempre penso assim que a gente que vive numa sociedade como a nossa, com tanta desigualdade, com tanta violência, com tanta agressão ao meio ambiente, a gente tende, às vezes, a ficar pessimista. Entendeu? A não acreditar que as coisas vão melhorar, que vão piorar. Eu acho que quem tem um pouco de consciência da situação tem uma briga interior. Sim. Né? E eu vou falar de mim porque eu tenho essa briga. O pessimismo me puxando porque a situação... Mas, por outro lado, um desejo de mudar, de melhorar e tal. E eu acho assim, a gente tem que aprender com as comunidades, tá entendendo? Assim, quando a gente... é pouco, né? Três terras indígenas, 4 terras indígenas é pouco. Mas aquela comunidade ali está protegida porque aquela terra vai ser para todos sempre. Sim. Então, se a gente puder, tá certo? Garantir a essas comunidades, né? A esses povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, ciganos, povos de terreiro, tá certo? Para que eles possam continuar existindo. Não sobrevivendo, mas vivendo. Não subsistindo, mas existindo, entendeu? Com as suas formas de vida, com o seu jeito de ser. Eu acho que isso é um sinal positivo, porque nós temos muito que aprender com eles, tá entendendo? A gente tem que aprender com eles, né? Então, assim, quando eu era muito jovem, que tinha uns 18 anos de idade, eu li um livro que me encantou muito, de Dom Pedro Casaldalho, que já faleceu, o bispo da Igreja Católica, catalão, que veio morar no Brasil, na Amazônia. E eu fiquei tão apaixonado por aquele livro, que eu fui para lá. Eu o conheci e ele me mandou para eu ir para uma aldeia. Sim. E eu passei alguns dias na aldeia dos Tapirapé. E na aldeia dos Tapirapé, eu vi uma coisa que a gente não vê muito na nossa sociedade. As duas pontas da humanidade são as mais respeitadas, as crianças e os mais velhos. As crianças porque são o futuro, os mais velhos porque têm a história. A experiência. A experiência, né? Tá certo? Que guardam, né, toda a experiência de vida que eles têm. Então, assim, a gente entra numa roda viva, numa sociedade industrial, urbana, capitalista, que é o lucro, que é isso, que a gente não se toca. Esquece. Essas comunidades, elas têm esse olhar. Então, eu penso isso. A gente tem que aprender com essas comunidades. Acho que uma sociedade, para se curar, tá entendendo? Pensar em cura, ela tem os seus meios de cura, que são essas sociedades. Então, meu sonho seria isso, que a gente tivesse uma sociedade mais justa, mais igual, mais sustentável, tá certo? Que a gente aprendesse muito com os valores indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais. Que a gente possa fazer um pouquinho do trabalho para deixar a qualidade de vida para os próximos. Aonde a gente estiver, né? Aonde a gente estiver. É um legado. E com o espaço que a gente puder deixar um legado, como você falou mais de uma vez, é o mais importante. Porque você vai passar, mas você vai deixar alguma coisa para gerações futuras, né? E essa visão de gerações... Eu que já sou avô, que tenho 6 netos, ontem estava brincando com 2 netinhos meus, eu sempre penso neles, né? Que planeta, que cidade a gente vai deixar para esses que vêm depois da gente, né? Importante. João, muitíssimo obrigada pela sua participação. Com certeza eu aprendi muito sobre o tema. Obrigado. Eu imaginava seguir um rumo e você, assim, naturalmente foi explicando. Nós vamos colocar o seu Instagram, o Instagram do IDACE. Sim. E eu quero agradecer, de verdade, de coração, muita gratidão. Eu é que agradeço essa oportunidade, viu, Gayle? Pelo seu sim. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho também. Muitíssimo obrigado. E vocês que estão acompanhando o nosso canal, não deixe de se inscrever, comenta e compartilha. Um beijo e até a próxima entrevista.